Bom, aqui ao lado do Roberto Graziano. Roberto, primeiro um prazer te conhecer pessoalmente. E é claro que toda a coletividade bugrina hoje está esperando uma palavra sua, porque você é a esperança do Guarani, você é o futuro do Guarani, você é o passado de ter sido um parceiro tão importante e hoje você é o futuro do Guarani. Por que você quis fazer essa proposta da SAF do Guarani? Prazer em tê-lo conosco aqui na Band. Tudo bem, boa noite. Prazer também te conhecer. Ouvia muito falar em ti, então prazer grande. Obrigado. Eu acho que isso começa com a história. Você vê, eu montei meu negócio em 1990, né? Após 3 anos a gente começou, acho que foi o primeiro patrocínio, o primeiro investimento que a gente teve em marketing foi no Guarani, né? Então, a gente viu a nossa indústria, a nossa marca de relógio crescer dentro do Guarani. Então sempre teve essa relação, né? Essa relação de parceria, de amor pelo Guarani. Então isso fez com que a gente, de uma certa forma, né, criasse toda essa afinidade. Então todos os momentos que o Guarani estava com mais dificuldade, a gente estava podendo, né, a gente tinha uma condição melhor e a gente acabou patrocinando ou fazendo alguma coisa em benefício do Guarani. Eu acho que agora apareceu uma oportunidade da SAF, a gente está colocando uma proposta, eu acho que se a comunidade campineira e bugrina achar que esse é o melhor caminho, a gente estaria aí, tá junto aí nessa caminhada para frente, para levar o Guarani, quem sabe aí, Série A, quem sabe uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana e assim por diante. Muita gente, é claro, os torcedores do Guarani, não só os sócios e os conselheiros, eles estão representando a grande torcida do Guarani, né? E é eles que vão escolher. Agora, muita gente fica na dúvida porque passou tanta gente ruim no Guarani. Dá para dizer que tanta gente prejudicou, que administrou o Guarani. E hoje, é claro que eles dependem de um contrato, né? Isso também passa pela sua cabeça de não só ter que convencer as pessoas pelo contrato, mas também pelo passado que foi muito ruim, deixar o Guarani, até você apresentando, e a gente teve a oportunidade de acompanhar, você vai pegar um Guarani não no zero, um Guarani cheio de dívidas, né? Muito pior do que do zero, né? Não, com certeza, eu acho que se a gente tivesse pego no começo do ano já teria sido diferente, né? Você tinha mais dinheiro no caixa, hoje o Guarani vive um momento um pouco mais difícil, mas eu vejo que essa parceria é uma parceria para o tempo, né? A gente não está pensando no momento, a gente está pensando ao longo prazo. Eu acho que se a gente estiver aqui e a nossa proposta for aprovada, eu acho que em 2, 3 anos a gente vai ter um Guarani diferente, um Guarani numa proposta diferente do que tem hoje. Então eu estou olhando para o futuro, eu não estou olhando agora para o que está acontecendo ou o passado, né? O passado tem que servir como história, né? Assim, como exemplo, às vezes, do que você tem que fazer diferente e caminhar. Eu acredito muito, né, com a força da torcida, a força da cidade, a gente consiga construir algo muito, muito bacana aqui em Campinas. Eu vou até fazer algumas perguntas, porque são dúvidas dos torcedores, né? E até vou colocar algumas coisas que eu entendi para você dizer se está certo. Muita gente questionou, por que ele colocou o estádio, o CT e também o clube nesse contrato da SAF? Pelo que eu entendi que você apresentou, existe um mínimo que você acordou com a Justiça, isso há algum tempo, e você vai fazer a mais, e foi por isso que você colocou no contrato. Exatamente. Vamos primeiro porque é uma empresa que era minha e essa é minha também, né? Que é minha e minha. Então a gente fez nessa proposta uma ampliação. A gente está dando um CT 4 vezes maior ou 5 vezes maior do que era aquele que a gente teria que entregar pela obrigação da Justiça do Trabalho, que ela não deixa de existir, só que a gente está com a SAF entregando algo maior e está entregando um estádio totalmente diferente, porque uma coisa é um estádio de 12 mil, com um estádio, vamos falar, muito mais simples, com um estádio de 20 e poucos mil lugares, né, e com toda a estrutura que a gente quer colocar nele, né. Ele tem que ser um marco, né, para shows, para coisas, eventos, festas de criança, casamento, você poder ter no estádio, né, para você poder abrigar a comunidade
campineira, né, e fazer com que ela cresça a paixão e o amor pelo Guarani. Então a gente está propondo algo muito maior e muito diferente do que era só a nossa obrigação que estava naquele momento quando a gente adquiriu o Estádio Brinco de Ouro. Quando a gente se fala em investimento, até você citou para os conselheiros, você vai ter que colocar muito mais do que está no papel. Como que funciona essa situação? Porque hoje está lá, se eu não me engano, ou 20 ou 40 anos, 400 milhões de reais. Mas a gente sabe que como está o futebol, as folhas salariais de Série C, Série B e até Série A. Como que vai funcionar isso na prática, até para a gente explicar para quem é mais leigo? Você vai ter que colocar mais dinheiro, né? A verdade, você vai ter que colocar o suficiente. Quanto mais eficiente a gente for na gestão, você coloca menos. Você, que nem teve um que falou, pô, gostaria que não colocasse nada. Eu também gostaria de que tudo que a gente fizesse, a gente conseguisse ter retorno com o ingresso, com as receitas da CBF e tal, mas isso não é a verdade, né? A verdade é que a gente vai ter que aportar dinheiro e a gente vai aportar o suficiente para que o Guarani esteja numa condição boa, né? Se a gente conseguir vender jogador, fazer outras coisas com que esse valor seja menor ou zero, aí vai depender do que a gente vai conseguir fazer, nossa capacidade de gestão. Alguns conselheiros questionaram essa questão de garantias, de porcentagens, né? Que são peculiares aí dentro do contrato. Pelo que você ouviu deles, dá para chegar no meio termo? Então, eles falaram que eles não queriam perder os 10%. Eu acho que isso é só fazer uma redação. O que a gente, quando colocou a penalização dos 5% dos 10%, era com medo que aparecesse alguma dívida que não está hoje colocada no papel, né? Seria 10% de toda a receita para manter o clube, é isso? Hoje, na verdade, é o seguinte, você tem que passar para a associação para ela pagar a dívida que tem, tanto na recuperação judicial ou na outra, né? Aí, logicamente, depois tudo pago, você tem, ele é sócio dentro do negócio em 10%. Toda a receita que ele tiver, ele vai ter 10% também do valor. Logicamente, na proposta que eles vieram agora, eles querem um clube mais forte, um clube social mais forte. A gente vai tentar colocar alguma coisa, né, que fortaleça isso, porque isso é interesse nosso também. Um clube forte faz com que você tenha mais torcedores e mais gente aí, né, juntando nessa nossa família bugrina que a gente quer criar. E como que você vê essa relação aí com a torcida? Porque hoje você está no São Bernardo, né? A gente sabe que a pressão é bem menor no São Bernardo do que vai ser a pressão no Guarani. Como que você vê essa pressão toda de ser o dono e ter que lidar com essa pressão de torcida, de imprensa, como é o Guarani sempre foi, né? Você ter uma pressão da torcida, para mim, eu acho que ela é motivadora. Primeiro que você faz com que o time... quando está jogando, a torcida faz com que o time se impulsione, né? Eu acho que você ter gente lá torcendo, assim, isso é muito bom. E do outro lado, quando você tem um outro jogador que às vezes não está numa boa fase ou está fazendo um corpo mole, a torcida também pressiona. Então ela te ajuda no dia a dia a também fazer uma pressão que às vezes você não precisaria fazer. A própria torcida te faz. Então isso é importante. Eu acho que a torcida, ela motiva a gente para estar lá. E motiva a gente a ser melhor, porque você também vai ser cobrado, né, pelo teu trabalho. Eu acho que se você faz um bom trabalho, ele vai te aplaudir. Se você faz um mau trabalho, faz parte também do processo ele pegar, criticar e colocar as ideias deles. Então eu não vejo problema nenhum da torcida. Eu acho que ela é muito mais benéfica do que ela ser ruim. Eu acho que diferente de outras SAFs, eu posso até falar porque eu estou aqui e eu acompanho o dia a dia do Guarani sempre, há muitos anos. Você está dando a sua cara a tapa, você está aqui com a sua família, e outras SAFs que a gente vê não apareceram, ou seja, os clubes não têm de quem cobrar e os torcedores muitas vezes não têm de quem cobrar. E eu acho importante, até estou dando esse testemunho, porque eu acho importante a transparência sua. E você também como empresa, muita gente fica naquela dúvida, né? Ah, mas o Roberto vai... a questão de aporte e a questão de cláusulas. Você vai tratar o Guarani como uma empresa como ele nunca foi tratado, estou imaginando isso. E você também, imagino, até passando para o torcedor, muita gente passou aqui, prejudicou o Guarani financeiramente, você não vai querer quebrar financeiramente se você não colocar
uma equipe correta, você vai cair de divisão, se não pagar o salário, você é que vai ser cobrado. Não, e eu acho que nós temos que ver também que nós estamos fazendo um empreendimento aqui que são 1.200 apartamentos, o que vai ser construído no Brinco de Ouro. É um processo de quase 10 anos, né, do consumo desses 1.200. Então, assim, nós estamos aqui convivendo com a cidade, né? Assim, nós escolhemos a cidade de Campinas. É a 11ª cidade de potencial do país, uma cidade maravilhosa, perto de São Paulo. Assim, é a capital do interior. Assim, nós estamos aqui para fazer história, né? Para fazer o melhor possível. Então a gente não está aqui como aventureiro, vai achar que fez um negócio errado aqui no Guarani e não vai te dar reflexo também no empreendimento que você está fazendo. Eu acho que esses 33 anos que eu estou aqui, desde que eu entrei no Guarani, mostra que tudo que eu fiz foi pensando sempre no Guarani, no melhor do Guarani. E não vai continuar, vai continuar daqui para frente da mesma forma. Eu queria até que você citasse em quantos anos que você espera fazer o estádio, que você citou para os conselheiros, né? Em quantos anos você espera também fazer o empreendimento aqui? Então, porque o estádio depende da aprovação da prefeitura e tal. Eu acho que após aprovado, eu acredito que em 2 anos o estádio está de pé, né, de construção. Então, se levar, vamos falar, 1 ano para aprovação, 6 meses a 1 ano, eu diria que em 3 anos a gente está com o estádio de pé. O estádio e o CT, a expectativa é que sejam lá no terreno da Bandeirantes, os dois? Exatamente. O CT que ainda é nossa dúvida se a gente vai grudar no estádio ou não, né? Mas a nossa ideia é que se não for lá tem que ser um lugar muito próximo, né? Até para que a logística seja fácil. E os empreendimentos aqui, tinha até aquela questão, muita gente perguntou, o Guarani teria 14% do VGV, nesse novo contrato não teria. É isso pelo que eu entendi, e seria aqui apartamentos residenciais aqui no Brinco de Ouro. É que os 14%, você tem 14%, aí você abate tudo que foi colocado. Se você abater tudo que foi colocado e mais o estádio... 105 milhões no caso. 105 e mais o estádio, pode ser que seja negativo ainda, a gente tenha colocado mais. É por isso que eu fiz questão de colocar que com a SAF a gente garante coisas a maior. Por isso que foi a nossa preocupação. O 14% ele não seria suficiente nem para fazer um estádio hoje de 12 mil lugares. Eu acho muito importante essa sua transparência, porque você está respondendo tudo que o torcedor precisa saber e o sócio precisa saber também. E quantos anos de contrato? A gente ouviu 20, 40, eu não entendi muito bem sobre isso. Não, a gente colocou como tranquilidade que você teria que fazer um investimento em 40 anos, mas isso é praticamente impossível. A dívida da recuperação judicial se encerra, acho que daqui 3 anos, e você tem que acertar também a federal, e ela é um parcelamento de 10 anos. Então, vamos pensar que o estádio e mais aquilo lá, 80% do valor todo, ele se liquidaria em 10, 12 anos. E eu queria muito saber de você em relação, se aprovada a SAF no dia 4, por exemplo, o que você pode falar se aprovada a SAF no dia 4, a partir de quando que você assume o Guarani? Aí tem toda a parte legal, né? Eu acho que isso ainda demanda alguns meses. Aí vai depender muito da velocidade com que o Guarani vai pegar e vai aprovar, vai ter que constituir a SAF, vai ter que aprovar, vai ter que passar na recuperação judicial com o juiz. Eu tenho a expectativa que se o Guarani for muito rápido vai demorar 4 meses, e se for lento pode demorar até 1 ano. E com relação a o time você sabe que está com problema financeiro, isso pesa muito, você que está administrando o São Bernardo. Hoje o Guarani está completa hoje 1 mês e meio de salário atrasado. Como que vai ser feito? Você já vai ajudar a dar um aporte para o Guarani subir na Série C do Brasileiro? Então isso vai depender muito dos acertos com o próprio pessoal aqui da administração e do conselho, né? Porque isso vai depender das garantias que vai ter. E se depois eles não fazem, né? Ou eles não dão andamento à SAF. Então isso vai depender muito do como que vai ser discutido aí depois com a parte administrativa aí do Guarani, né? Tanto o CA quanto o conselho.
E só para encerrar com você, Roberto, até agradecendo essa entrevista exclusiva e o espaço aqui, porque é muito importante ter a sua presença. Eu gostaria que você falasse, você já tem um comprador para o São Bernardo? Como que você vai fazer essa situação, que todo mundo fica muito curioso, né? E também no final que você deixasse um recado para a torcida do Guarani. Com relação ao São Bernardo, aparece gente todo dia, né? E eu brinco aqui, né? Falo assim, proposta séria quase nenhuma, né? É uma situação que a gente está evoluindo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses aí, para a gente tomar uma posição, como que vai ser essa estruturação que a gente vai ter que fazer com relação ao São Bernardo, né? Mas é uma coisa que a gente vai ter que decidir nos próximos passos, né? Eu não consigo te falar já, porque não tem nada efetivo, nada concreto que a gente possa pegar e falar. Mas por você ser o dono é algo rápido, né? Assim, é mais rápido do que o processo de SAF do Guarani. Sim, mas aí depende também do outro lado, né? Não depende só da gente. Lógico que a decisão lá ela é muito mais rápida, né? Na verdade, ela não depende de conselho, de coisa, então fica uma operação um pouquinho mais simples do que é o do Guarani hoje, né? Que ela é uma associação. E todo mundo se preocupa com futebol. Você já pretende trazer, você já tem em mente, vou trazer a mesma equipe que eu utilizava no São Bernardo, porque você vem fazendo um bom trabalho lá e com pés no chão, né? Algo que aqui às vezes sai do controle. Sei lá, esses anos no futebol fez a gente conhecer muita gente, né? Não sei te falar se a gente vai trazer o pessoal de lá. Eu acho que é muito prematuro, né? Acho que você tem gente aqui que às vezes poderia ser utilizado, não sei. Acho que tem que entrar aí com calma, né? Acho que você não pode vir fazer um strike, eu acho que você tem que vir analisar, ver como que é o todo, para depois tomar a decisão, né? E qual que é o recado que você deixa para o torcedor do Guarani, também para quem é sócio, que vai votar no dia 4? Até porque o torcedor do Guarani quer muito te ouvir e gostou muito, é claro, eu tenho certeza absoluta, tirou muitas dúvidas com essa entrevista. Eu só não consigo prometer que nós vamos estar na Série A amanhã ou depois da manhã, mas eu vou estar incansável, né? Eu só vou desistir na hora que eu colocar o Guarani na posição que ele merece estar, que é na Série A do Brasileiro e participando internacionalmente das melhores, ou Sul-Americana ou Libertadores. Esse vai ser o meu objetivo e o meu trabalho do dia a dia. Legal, obrigado, Roberto. Claro, o microfone vai estar sempre aberto para você e a gente espera que você tenha muito sucesso se os sócios aprovarem a SAF. Eu agradeço a Band. A Band foi, eu acho que o próprio Batista pode falar, eu acho que nos momentos mais difíceis aqui, no começo da nossa parceria aqui com o Guarani, foi a casa que nos abriu, que nos ouviu, né? E pôde fazer com que a nossa voz também saísse, né? E a gente explicasse tudo o que estava acontecendo naquele momento. Então eu agradeço a Band, tenho um carinho muito grande por vocês, pelo trabalho que vocês têm feito aqui, né? E eu acho que a gente junto aqui, a gente vai fazer um Guarani mais forte, que eu acho que o que vocês querem também, né? As rádios e as TVs estão aqui, estão sediadas aqui em Campinas, então isso é importante, ter um time forte. Seria bom até o outro time também estar melhor, né? Porque eu acho que queria uma competitividade, queria um desafio por cada um querer ser melhor. E esse trabalho que vocês fazem é muito bom e eu agradeço bastante.